Comunicação e comportamento interpessoal. Capítulo 3. Janela de Johari e relações interpessoais nos grupos. Tópico 3.1. Autorrevelação e a janela de Johari. Você saberia explicar o conceito de autorrevelação? Como primeira resposta, de acordo com Adler e Tone, 1996, autorrevelação é o processo de revelar deliberadamente informações sobre si mesmo, que são significativas e que não seriam do conhecimento de outros em circunstâncias normais. No entanto, exista uma autorrevelação, deve-se apresentar 3 características distintas: ser deliberado, ser significativo e ser desconhecido de outras pessoas. Ressalta-se que nem todas as autorrevelações possuem a mesma importância. Em razão disso, os psicólogos Altman e Taylor, 1973, estudaram 2 formas pelas quais a revelação pode ser mais ou menos ampla ou profunda. No modelo apresentado por esses autores, existem 2 abrangências. A primeira abrange a informação oferecida, ou seja, os vários assuntos discutidos. A segunda diz respeito à profundidade da informação oferecida, a mudança do nível de mensagens para assuntos mais pessoais. Assim, o relacionamento pode ser definido como casual ou íntimo dependendo da amplitude e da profundidade da informação partilhada. Segundo os autores do modelo, o desenvolvimento de um relacionamento é como uma sequência da periferia para o centro, um processo que leva algum tempo. Joseph Luft e Hellingham elaboraram um modelo que denominaram janela de Johari, um modelo conceitual que analisa como o indivíduo ou o grupo de indivíduos elaboram informações. Os autores observaram como a eficácia individual ou agrupal pode ser avaliada de acordo com as tendências de processamento da informação e de suas consequências sobre o desempenho. A janela de Johari foi descrita em 4 partes, chamadas também de células, quadrantes ou regiões. Na representação gráfica dessas 4 regiões da janela de Johari, procura-se retratar a interação de 2 fontes de informação, a da própria pessoa e a dos outros. É delimitada em 2 grandes áreas: o que a pessoa conhece de si mesma e o que não conhece, compondo 2 regiões da janela de Johari. O que os outros conhecem dela, compondo as 2 outras regiões da janela de Johari. Esse modelo pode ser aplicado tanto a pessoas, como a grupos e por isso se tornou tão popular nos estudos sobre o relacionamento interpessoal nas organizações. O modelo da janela de Johari parte do princípio de que cada um de nós tem, ou pode ter, 4 imagens distintas. Figura 7. Estas são a imagem aberta, a cega, a secreta e a desconhecida. Figura 7. Representação gráfica da janela de Johari. Conhecido pelos outros e conhecido por mim. Eu aberto. Público. Conhecido pelos outros, mas não conhecido por mim. Eu cego. Oculto. Não conhecido pelos outros, mas conhecido por mim. Eu secreto. Privado. Não conhecido pelos outros e não conhecido por mim. Eu desconhecido. Fim da figura 7. Viu como essas informações podem ser utilizadas no cotidiano de suas atribuições? Obter conhecimento é sempre um bom caminho. Então vamos lá. Imagem aberta. Você sabe quem é e os outros sabem quem você é. Imagem cega. Você não sabe quem é, mas os outros sabem quem você é. Imagem secreta. Você sabe quem é, mas os outros não sabem quem você é. Imagem desconhecida. Nem você nem os outros sabem quem você é. As 4 regiões da janela de Johari estão descritas mais detalhadamente a seguir. A imagem aberta é aquela que revelamos plenamente, ou seja, sabemos quem somos, e todos sabem isso também. É como um retrato em que nos identificamos imediatamente e todos são capazes de nos identificar. Demonstra as informações de que tanto você quanto a outra pessoa estão conscientes. Já a imagem cega é aquele lado que apresentamos, desconhecido por nós mesmos, mas facilmente percebido pelos outros. E é por meio dos feedbacks que temos consciência desse lado cego. A imagem secreta é de difícil clareza, seja em razão de buscarmos escondê-la propositadamente, seja pela dificuldade que apresenta para ser reconhecida por nós mesmos, por dificuldade pessoal. São informações que conhecemos por completo ou em parte, mas que não revelamos para os outros.
A imagem desconhecida é a mais enigmática de todas. Nem nós nem os outros têm acesso a ela dentro dos padrões convencionais de comunicação interpessoal. Normalmente é aquela imagem que envolve nossas potencialidades e todo o nosso subconsciente. Pensando que a nossa capacidade de comunicação surge da facilidade que oferecemos para a decodificação da nossa imagem, compreende-se que, quanto mais aberta for a nossa imagem, mais interação teremos em nosso meio. Cabe lembrar que padrões estabelecidos pela sociedade, conceitos, definirão a decodificação das imagens. Ou seja, a imagem aberta será tão mais aberta quanto mais estiver moldada dentro de tais conceitos. Por exemplo, o homem culto, e que sabe que é culto, só será visto como culto se os outros tiverem o mesmo conceito de cultura que ele. E essa regra se aplica em todas as circunstâncias. Importante ter em mente que o tamanho de nossas janelas muda diariamente, dependendo das circunstâncias e das relações. Assim, entendemos que a comunicação ocorre de várias formas quando envolve relacionamento interpessoal. Chegamos à conclusão de que para um relacionamento, é tanto melhor quanto maior for a janela aberta, pois as situações de mal-entendidos e as constrangedoras são menores. É possível aumentar essa área aberta com diálogos e feedbacks, criando encontros ou reuniões estruturadas nas quais possamos levar elementos da nossa área secreta para a área aberta e ouvir dos demais o que está na área cega, trazendo tudo para a área aberta. Assim, colocamos-nos na avaliação de 360 graus, na qual nos avaliamos. Somos avaliados pelos nossos gestores, amigos, subordinados e pelos pares. Importante lembrar que esse movimento deverá ser realizado com todos, ou seja, ora nós avaliamos, ora somos avaliados. Tópico 3.2. Relações interpessoais nos grupos. Até o momento, tratamos um pouco sobre a janela de Johari com foco individual. No texto a seguir, trataremos as relações interpessoais com foco nos grupos. Está preparado para mais uma reflexão? Você já refletiu sobre as características dos grupos aos quais pertence, ou seja, grupos de amizades, grupos de trabalhos, grupos de estudos? Tomemos como conceito de grupo o conjunto de duas ou mais pessoas que trabalham juntas regularmente com a intenção de atingir um ou mais objetivos comuns. Num verdadeiro grupo, os membros são mutualmente dependentes e interagem para atingir as metas comuns num período determinado de tempo. Os grupos são bons tanto para as organizações quanto para seus membros. Lavie, por exemplo, destaca esses benefícios potenciais. Grupos são bons para as pessoas. Grupos podem melhorar a criatividade. Grupos, algumas vezes, tomam melhores decisões. Grupos podem aumentar o comprometimento com as decisões. Grupos têm controle sobre seus próprios membros. E grupos ajudam a compensar os efeitos de tamanho de grandes organizações. Os grupos podem ter um impacto substancial sobre as atitudes e os comportamentos de seus membros. As expectativas do grupo quanto à forma pela qual os membros deveriam trabalhar, por exemplo, são reconhecidas como potenciais influenciais no comportamento no trabalho. Embora essa influência possa ser negativa, podendo levar até ao baixo desempenho, também há um importante lado positivo. Sob as condições certas, os grupos podem melhorar o desempenho da tarefa e a satisfação dos seus membros no emprego. Em seu trabalho, por exemplo, você acha que as características do grupo influenciam suas atitudes e comportamentos? Os membros do grupo comunicam atitudes e compartilham expectativas uns com os outros por meio da interação, levando a efeito tarefas de desenvolvimento, a manutenção, crescimento e coesão. Assim, a interação refere-se às modificações de comportamento que se dão quando duas ou mais pessoas se encontram e entram em contato. Os indivíduos influem sobre os outros mediante o emprego de linguagem, símbolos, gestos e postura. Eles são sistemas sociais com muitas oportunidades de relacionamento interpessoal. Talvez a função mais clara dos grupos seja a capacidade de satisfazer as necessidades dos seus membros. Os grupos são fontes de segurança potencial para os indivíduos, pois fornecem auxílio direto no trabalho e no aconselhamento técnico, além da possibilidade de fornecer apoio emocional em épocas de crise ou pressão.
Os grupos também fornecem algo com que os membros se identificam e oferecem saídas para satisfazer as necessidades de alto nível por meio do desenvolvimento central em atividades e liderança do grupo. Os grupos, dependendo de algumas características que veremos a seguir, podem ser classificados em formais ou informais. Em um grupo formal, o chefe é responsável pelo desempenho e pelas realizações gerais do grupo, mas esse desempenho só será possível se os membros estiverem motivados a dar o melhor de si e a compartilhar o trabalho necessário. Os grupos formais podem ser de natureza permanente ou temporária. Os grupos de trabalhos permanentes geralmente aparecem nos organogramas da organização como departamentos, divisões ou equipes, dentre outras possibilidades. Eles continuam existindo até que se decida reestruturar ou reprojetar a organização. Os grupos de trabalho temporários, por outro lado, são criados para solucionar um problema específico ou realizar uma tarefa definida. Eles são dissolvidos depois de a meta ter sido atingida. Os grupos informais não são oficiais e surgem sem ter sido formalmente criados para servir a um propósito organizacional. As origens desses grupos são espontâneas e pessoais, com base principalmente nas relações interpessoais. Uma função importante desse grupo é ajudar as pessoas a realizarem seu trabalho. O grupo oferece uma rede de relacionamento interpessoal que tem o potencial de acelerar o fluxo de trabalho ou obter favores que, às vezes, os sistemas formais não conseguem fornecer. Ele também ajuda as pessoas a satisfazerem necessidades frustradas ou deixadas em suspenso nas atribuições do trabalho formal do grupo. Ele pode fornecer aos seus membros satisfação social, segurança e o senso de pertencer. As possibilidades de grupos são amplas e ricas, resultando em um trabalho árduo listar e definir exatamente cada modalidade. Uma das razões disso é o fato de que muitas modalidades de grupo se entrelaçam ou se complementam. Pichon Vieri, 1998, propôs uma representação gráfica para melhor elucidar o processo grupal. O autor elaborou uma esquema do cone invertido, que investiga as manifestações de conduta identificadas nos grupos. Funciona como uma referência para identificar o desenvolvimento do grupo e suas formas de interação. Nessa escala, os papéis assumidos são utilizados por Pichon e Vieri, 1998, como indicadores, ou vetores, da análise do processo grupal, como descritos a seguir. 1. Pertença. O primeiro vetor diz respeito à sensação de fazer parte do grupo, reconhecer sua própria importância para a realização da tarefa. Pode ser reconhecida pela presença constante, pelo respeito aos compromissos assumidos e pela efetiva participação nas atividades. Há um maior grau de identificação e integração grupal. Os integrantes percebem que o projeto lhes pertence, tornam-se protagonistas deixando de ser espectadores. 2. Cooperação. Contribuição de cada um para o alcance da tarefa. Essa cooperação ocorre sobre a base de um interjogo de papéis diferenciados, e o interjogo da verticalidade e da horizontalidade tem os seguintes papéis. Porta-voz, expressa os desejos latentes dos parceiros. O líder, detentor dos aspectos positivos. O bode expiatório, detentor dos aspectos negativos. E o sabotador, resistente à mudança. Esses papéis, segundo o autor, são funcionais e rotativos, fato que torna saudável o crescimento do grupo. O porta-voz tem um papel crucial nos grupos. Ele é o membro que, em determinado momento, denuncia o que ocorre no grupo, como as fantasias que norteiam as ansiedades e necessidades de todo o grupo. O porta-voz fala pelo grupo e nele se conjuga o que o autor chama de verticalidade e horizontalidade grupal. A verticalidade é aquilo que se expõe da história pessoal do sujeito, e horizontalidade é o processo atual que acontece no aqui e no agora, na totalidade dos membros. Outro aspecto importante é o princípio de complementaridade. Ele deve conduzir o interjogo de papéis no grupo, permitindo que sejam funcionais e operativos. Quando aparece a suplementaridade, o grupo é invadido por uma situação de competição que esteriliza a tarefa. 3. Pertinência. É a capacidade do grupo em manter-se atento na tarefa, quebrando os estereótipos, redistribuindo as ansiedades e os papéis, e ultrapassando a resistência à mudança. 4. Comunicação leva em conta não só o conteúdo mas também o como e o quem da mensagem. Se surgirem oposições,
Pode-se iniciar um conflito. 5. Aprendizagem. Compõe a soma de informações que os membros do grupo possuem, criando algo além da quantidade. O grupo e cada participante torna-se capaz de desenvolver, criativamente, condutas e projetos alternativos para a superação das dificuldades presentes no cotidiano de um grupo. 6. Termo definido por Moreno, psicodrama, que assinala como se encontra a disposição positiva ou negativa presente ao se trabalhar com um dos membros do grupo, o que configurará o clima. É algo de pele. Pichon e Vieira é um salto qualitativo e, partindo de uma teoria intrapsíquica, estabeleceu bases de uma teoria social que vê o indivíduo como um resultado de sua relação dialética indivíduo-objetos.